novidade de vida. O Padre Léo, ele é esse homem extraordinário, podemos dizer. O Padre Léo, ele é um homem simples, mas que deixou rastros de céu por onde ele passou, porque era sempre e isso sempre ele falava para todos nós, que é preciso deixar rastro de Deus por onde ele passa. Quem é o Padre Léo? O Padre Léo é esse homem extraordinário, esse padre, esse homem que muito humano, né? Mas quanto mais humano, mais de Deus, não é assim? Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, mais conhecido como Padre Léo, foi um sacerdote que transformou a vida de muitas pessoas com suas pregações. Também foi o fundador da comunidade Betânia. Marta faz parte da comunidade Betânia há muito tempo e teve a oportunidade de conviver com ele, podendo conhecer de perto esse homem extraordinário que, apesar de todas as dificuldades, lutava diariamente para alcançar a santidade. Eu sempre digo assim, o Padre Léo, ele não morreu, o Padre Léo, ele está vivo, através de nós, através da sua obra, da comunidade, ele continua vivo, continua evangelizando. Eu conto no livro Na Trilha da Cura, primeira vez que eu cheguei a Paris, eu fiquei decepcionado com aquilo lá. Falei, um lugar feio. Era inverno, aquelas árvores tudo seco. Eu falei, por que não corta isso tudo, né? E depois, quando eu voltei lá, logo em seguida, primavera, aquilo tudo verdinho. A natureza ensina a gente. Na hora do frio, ela recolhe, ela não é besta. Deixa cair a folha. Agora vai segurar as folhas. Segura a folha, a raiz apodrece. A natureza é sábia. O que ela faz? Ela mesmo dá uma chacoalhada assim, aproveita o vento, joga a folha cai no chão, aí fica quentinha, a raiz dela dorme sossegada. Ela recolhe a seiva e joga para a raiz, porque a terra fria mata. Aí quando começa a melhorar a temperatura, ela vai devagarinho soltando. Por isso que a gente tem que podar as plantas no inverno, porque a seiva dela está concentrada na raiz, aí não morre. Será que você não está com um galho demais? Alguns de nós somos umas galhadas enormes. Aliás, tem pessoas que quando ela chega no lugar, você já nota aquela galhada chegando, aquela coiseira, que parece uma árvore de Natal, aquele desfilando, parece um pavão, parece um peru. Padre Léo era uma pessoa autêntica. Era ele mesmo em qualquer lugar ou situação. Era exemplo de pessoa verdadeira e honesta. Sabia ser generoso, mas enérgico quando era necessário. O Padre Léo, ele não era diferente do que ele parecia na TV, né? O Padre Léo, ele não era ali na Canção Nova ele era uma coisa, em casa ele era outra. Não, ele era o mesmo em todo lugar, né? Então ele tinha aquelas respostas bem espontâneas, bem direta. Ele não tinha meias palavras, né? Se ele tivesse que corrigir, ele corrigia ali. Então o Padre Léo, ele era sendo ele, né? Hoje eu entendo assim, como que o Padre Léo, ele era um homem que não ficava preso a coisas, a pessoas, ou jeito de falar. Não, o Padre Léo, ele era autêntico, né? Aquele jeito dele, né? Muito simples, né? Mas também no momento necessário de caridade, de amor, de acolhimento, ele era, né? O abraço dele, às vezes eu fico me lembrando dos abraços, né? Ele abraçava a gente assim que curava, era um abraço de cura. Eu digo que o Padre Léo era um homem inteiramente de Deus. Eu olho o Padre Léo e me dá uma grande alegria e ao mesmo tempo um grande entusiasmo dentro de mim de poder ser como ele, alguém livre no Espírito Santo, essa é a palavra. O Padre Léo era alguém inteiro do Espírito Santo, alguém inteiro de Deus. A definição que está lá no memorial em Santa Catarina, onde estão os restos mortais dele. E quando ele chegou no noviciado é a etapa quando a gente faz os primeiros votos. Ele mandou uma carta para casa e ele disse assim, olha, esse tempo no noviciado é um tempo muito difícil, porque ser de Deus é muito difícil. E eu entendo que ser consagrado de Deus é ser todo de Deus. Então eu olho para a vida do Padre Léo e percebo alguém que foi todo de Deus. Ele tinha a graça, por aquilo que eu ouço dos consagrados de Betânia que conviveram com ele, com o Padre Vicente, com o Padre Lúcio,
de saber que ele era o mesmo que era do palco, era o mesmo dentro de casa. Com a mesma alegria, com a mesma espontaneidade, mas com a mesma firmeza, com a mesma força na palavra e com a mesma autoridade. Então, para mim, falar do Padre Léo é encher o coração de alegria, um orgulho, dizer assim, meu Deus, é alguém que eu quero um dia ser exemplo, quer seguir esse exemplo, trilhar o mesmo caminho. Que o Padre Léo tinha um poder enorme de cativar as pessoas enquanto pregava, isso é inegável. Muitas pessoas se convertiam apenas por ouvi-lo. Com o Padre Ellington Costa não foi diferente. Ele conheceu o Padre Léo quando ainda estava no seminário e confessa que foi uma experiência que transformou não somente a sua vida, mas também o seu sacerdócio. O Padre Léo, na minha história, foi assim. Eu estava na filosofia, em Brusque, eu sou seminarista de carreira, eu entrei fazendo 8ª série no seminário, então eu já tinha vivido ali pelo menos uns 6 anos de seminário, quando eu conheci o Padre Léo. Eu estava discernindo muito ainda, naquela época, se eu queria realmente ser padre ou não. Aí as aulas eram muito intensas. O Padre Vicente chegou para mim, olha, meu apelido naquela época era italiano, ele disse, italiano, quero que você conheça muito um padre que é amigo meu, ele é muito espontâneo. Eu pensei comigo, meu Deus, eu já tive aula com um padre o dia inteiro, eu tenho que ir agora à noite escutar mais um padre falar a noite toda, e eu fui sem vontade, confesso que eu fui sem vontade. Lá no anfiteatro de Brusque, do salão paroquial da matriz de Brusque. Mas eu cheguei para ver, né, eu era daquele seminarista que ao mesmo tempo eu gostava de estudar, fazia as coisas, mas também era um pouquinho rebelde, vamos dizer assim, meio italiano, né, mais agitado e tal. Sentei lá no fundo e comecei a conversar com quem estava do meu lado, fazer umas brincadeiras e tudo mais, tal, e o Padre Léo lá na frente começou a pregar. De repente, o que ele pregava começou a mexer comigo, as pessoas começaram a conversar e eu parei de conversar, eu fiquei olhando para ele. E eu ficava olhando e já estava me incomodando as pessoas falando ao meu redor e eu prestando atenção para ele. E ele foi brincando, foi falando sério, brincando, falando sério. E aí eu disse, meu Deus, eu quero conhecer esse padre. Fui em vários programas da Tenda do Senhor, também acompanhando o Padre Vicente, e ali eu tinha esse contato com o Padre Léo. E aí ele foi me cativando. E durante o tempo de formação, eu tive a oportunidade de visitar várias vezes a comunidade Betânia. E aí eu tinha contato com os filhos, eu atendia a confissão dos filhos, eu conversava com eles, tanto na época de seminário, quanto depois como padre. E aí eu fiquei padre de 11 de fevereiro de 2012, fiquei na Congregação dos Padres Sagrados do Coração de Jesus 2013, 2014, não, 2012, 2013 com o padre em Joinville, 2014 não aguentei mais, eu disse, eu preciso fazer uma experiência na comunidade de Betânia, tenho que ir. E aí eu pedi esse ano de estágio e estou aqui até hoje. 2014 até hoje, comunidade de Betânia, o Padre Léo, o carisma da comunidade, o Padre Léo me convenceram a ficar e hoje eu penso que é a minha missão dentro da comunidade. Era impossível ter contato com o Padre Léo e não ser tocado por sua espiritualidade. Ninguém saía igual ao ouvir suas pregações. O professor Rafael Brito pode testemunhar como a presença do Padre Léo foi significativa em sua vida. Eu conheci o Padre Léo muito rapidamente, eu não tive um contato profundo com ele em vida, mas eu sou de Barretos e nós tivemos em 99 um encontro, um retiro, que o Padre Léo pregou numa escola lá em Barretos. E na época a dona Darcira, que foi uma mentora minha, uma senhora da Cura e Libertação, da Secretaria Rafael, me levou ao Padre Léo. Fazia alguns poucos meses que eu tinha conhecido Jesus, eu tinha saído da vida do pecado, das drogas, e ela chegou e disse, olha, Padre Léo, esse menino aqui quer te conhecer. E o Padre Léo, ele tinha uma característica, ele não gostava de tietagem, né? O Padre Léo, se ele visse que você estava atrás dele, porque ele era famoso, porque era o Padre Léo, ele corria de você. Mas nesse dia ele falou, não, fala para ele quem que eu quero conhecê-lo. E ele pegou, colocou as 2 mãos no meu rosto, deu 2 tapas assim, e falou assim, olha, a igreja e Jesus precisa de pecadores como nós dois. Com um jeito alegre, espontâneo e a preocupação com os mais necessitados, Padre Léo trouxe inúmeros ensinamentos. São lições e palavras que tocam o coração de todos, principalmente o de crianças que nem chegaram a conhecê-lo pessoalmente. A experiência que eu fiz do Padre Léo, depois da sua Páscoa, né, com o efeito da sua intercessão, foi em 2022, no início do ano, quando o Senhor pediu para que eu iniciasse um evento na Canção Nova, né? Que foi no Centro de Evangelização,
um evento, uma conferência de adoração e cura chamado Secreto, que também nós fazemos todos os anos, terá esse ano também. E aí foi algo muito profundo, porque eu tinha que pagar esse evento e eu não tinha condições alguma. Então eu fiz a experiência assim, eu fui lá embaixo, no centro de evangelização, no palco onde o Padre Léo fez a sua última pregação, coloquei as mãos naquele lugar e falei assim: Senhor, quando o Padre Léo se apresentar diante do Senhor aí na glória, fale para ele se tornar padrinho do meu evento e também do meu ministério. Eu rezei um terço, não tinha ninguém ali naquele momento. Eu subi depois para pregar, meia hora depois, eu tinha uma pregação no Revolução Jesus, no Rincão, e quando eu subi para pregar, encontrei o Padre Ellington, que é um sacerdote de Betânia. E ele me disse assim: olá, tudo bem? Meu nome é Ellington, eu sou o padre de Betânia e queria te fazer uma pergunta. Você aceita um leproso na tua vida? Eu falei: claro que eu aceito, eu sou um leproso também, pecador. Ele falou: pois é, então eu quero te dar um presente. E ele tirou e me deu uma relíquia do Padre Léo, naquele momento. Eu deixo essa relíquia no meu celular, ela fica presa no meu celular porque depois de então eu carrego ela comigo, que é essa relíquia aqui, né? Então eu tirei essa relíquia depois de alguns dias para poder limpar a capinha do celular e coloquei a relíquia em cima da mesa. Aí o meu filho, o Luquinhas, ele tem 4 anos, na época ele tinha 3, ele chegou, sentou na mesa e pegou a relíquia na mão e falou assim: papai, é meu. Ali ele estava lavando louça. Eu disse: não, meu filho, isso aqui é do papai. Ele falou: não, é meu, papai, é o meu amigo. Aí nós paramos assim, o que ele está falando? A gente fingiu que não escutou e ele disse: não, papai, é o meu amigo, você está entendendo? Eu falei: como assim? Aí a Lília perguntou: de onde você conhece ele, meu filho? Ele falou: papai, ele vem aqui no teu escritório, ele trabalha com você no escritório. E a cabeça do Luquinhas, trabalhar no escritório, é quando eu estou escrevendo, quando eu estou fazendo as lives, o Poderoso Terço dos Anjos. Então ele disse: ele trabalha com você lá, ele fica com você lá dentro. E ele joga o jogo do dinossauro comigo. Passou-se alguns dias, o Lucas chega da escola e fala: papai, o meu amigo, o Padre Léo, estava lá na escola comigo brincando no brinquedão. E a gente começou a achar que ali já foi ficando uma coisa muito séria, a tal ponto que o Lucas, quando falava do Padre Léo, ele falava com um amor tão forte, de tipo alguém que ele amava muito, que ele conhecia muito, que ele estava com muita saudade. Então eu entrei em contato com o Padre Vicente, com o Padre Ellington, dizendo: olha, o que eu vou fazer com essa criança, porque nós não estamos conseguindo administrar um menino de 3 anos que fala que vê e que viu e que é amigo do Padre Léo, só que o Padre Léo está no céu. O Lucas, filho do professor Rafael Brito e da Lilian, sente muito forte a presença do Padre Léo e o tem como amigo, fazendo Rafael perceber que ele tem um intercessor no céu que cuida dele e de sua família. Então aí uma noite o Lucas ele começou a chorar muito e eu e a Lili falamos: meu filho, o que está acontecendo? E ele chorava e ele dizia: eu quero ir na casa do Padre Léo, eu tô com saudade do Padre Léo, eu quero ir lá e dar um abraço no Padre Léo. E a gente desesperado, porque ele não se consolava. E aí eu disse assim: meu filho, mas o Padre Léo, ele está no céu, você pode falar com ele, a casinha do Padre Léo é lá, mas todas as vezes que você falar com Jesus, você vai encontrar o Léo. Ele falou assim: eu sei, papai, eu sei, mamãe, que o Padre Léo está no céu e ele tem uma casinha lá, mas ele tem uma casinha aqui na terra também, uai, eu quero ir na casinha dele aqui na terra. E a descrição que ele deu é a casa onde está o túmulo do Padre Léo, lá em São João Batista. Então foi se tornando algo cotidiano em casa, essa presença amiga do padre e também uma presença de paternidade. Padre Léo, como todo ser humano, errou, cometeu pecados, mas nunca deixou de ter fé. Sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Padre Léo cumpriu o seu, porque ouvia ao Senhor e fazia a sua vontade, vivia sua vida buscando alcançar o céu através do amor que sentia pelo próximo. A gente teve um momento que a gente ajudou a cuidar da mãe dele e ela sempre falava para mim que desde criança ele era, perguntava tudo, questionava tudo ele queria saber, desde criança. Então, depois ele foi crescendo, a sua adolescência, né? Depois foi um jovem como qualquer um outro, por isso ele experimentou a droga, né? Como foi um jovem comum, né? Como os outros, porém sempre de fé, né? Então, desde muito cedo ele rezava os terços nas casas, ele aprendeu a tocar violão e tocar nas casas para rezar, ajudar a rezar. Então, por isso ele começou lá já na sua juventude o grupo de jovens, né?
Então, assim, o Padre Jonas, por exemplo, conheceu ele num cenáculo, numa cidade lá vizinha de Minas, ali da cidade dele. Já era esse jovem um líder, né? Ele já era líder, sempre ele foi à frente, sempre ele, né, que orientava os outros. Então o Padre Léo, ele foi sendo formado. Quando a gente diz assim, fulano de tal, que pessoa boa. Como fulano é bom? Ele é bom porque ele é parecido com Jesus. Ele aprendeu de Jesus e fica parecido com ele, né? Então por isso que... E o Padre Léo a gente vê nisso, né? A sua alegria, o seu humor, né? Tudo ele tinha uma resposta, né? Tudo ele era... O Padre Léo, ele era um homem muito prático, né? Um homem muito organizado, um homem desprendido, um homem assim... Ele não tinha... Eu falo assim, o Padre Léo não tinha respeito humano, por isso que ele era muito direto. Quando ele queria falar as coisas, ele era muito direto, né? Com ele não tinha meio termo. Sim, sim, não, não. Ponto. A partida do Padre Léo em 4 de janeiro de 2007 gerou um impacto muito grande para os católicos, que percebiam nele uma presença muito forte da graça de Deus. Mas sabemos que estando no céu com o Senhor, ganhamos um grande intercessor. A partida do Padre Léo rasgou o meu coração. Eu não era padre ainda na época. Eu lembro que eu estava em casa, na casa da minha mãe de férias, me preparando para ir para o 2º ano de estágio, antes de eu ir para a teologia. E eu pensava comigo naquela época, né? Morreu um grande homem de Deus. O que será agora daqui para frente, né? O que será da comunidade? O que será do Padre Vicente? Eu pensava na época que eu era quem era mais próximo a mim, era meu diretor espiritual, né? O que será da comunidade Betânia? Uma obra tão bonita e uma obra tão necessária. E foi acalentando o meu coração ouvir os testemunhos, porque eu assisti em tempo integral em casa, foi transmitido pela Canção Nova, acalmou meu coração algumas falas que tiveram e alguns testemunhos que tiveram. Porque primeiro a multidão, né, que foi velar o Padre Léo, que era o sinal que ele era um homem de Deus, a fala do então reitor, o superior provincial, Padre Eusnildo, que disse que ele era um homem, o Padre Léo era um homem do coração de Jesus, e assim eu reconhecia. A fala do Monsenhor Jonas falando da amizade e que ele agora tinha um amigo no céu. E eu pensava comigo, realmente agora nós temos alguém no céu intercedendo por nós, mostrando um caminho. E isso acalentou meu coração e até hoje ele é uma inspiração muito grande. A morte do Padre Léo não significou o fim da comunidade Betânia. A missão de cuidar das pessoas que mais precisam, especialmente aquelas em situação de dependência química e em situação de extrema vulnerabilidade, segue firme. O modelo de acolhimento e cuidado que o Padre Léo estabeleceu ao longo dos anos é o legado que ele deixou para a comunidade. Betânia hoje tem do Padre Léo a essência do carisma. Nós olhamos o Padre Léo, o grande pai espiritual. Nós olhamos o Padre Léo, é aquele que nos mostrou o caminho dele. Ele deixou um testamento praticamente escrito num livro chamado Viver Betânia. Lá ele deixou todos os valores, o que ele pensava da comunidade Betânia, o que ele pensava para os consagrados da comunidade Betânia. E dali nós temos hoje a nossa regra de vida, nós temos nossos documentos, nós temos o norte para que nós queremos viver. De forma especial o carisma, que ele deixou a força do carisma, que é o que nós somos: amor, amor acolhedor. O que nós fazemos? Acolhimento. O Padre Léo vai dizer que o abraço é a maior expressão do acolhimento de alguém. Por isso, quando você chega em Betânia, uma das primeiras coisas que você vai receber é um abraço. Porque o acolhimento quer dizer, aqui você tem uma casa, aqui você tem um lugar, aqui você tem um espaço para você mesmo, sem máscara. Acolher significa aqui você encontrou um coração que te recebe. O que Marta, Maria e Lázaro faziam com Jesus. E porque Jesus gostava tanto de estar lá? Porque eles não pediam para curar, não pediam para fazer nada, Jesus simplesmente era um amigo. Porque, pensa bem, quantas vezes Jesus foi para Betânia? Será que ele não tinha visto que Lázaro estava leproso? Marta tinha as dificuldades, ela é uma grande servidora, mas às vezes servia mais do que precisava até, e ela se ocupava com muitos afazeres, ele mesmo disse. Maria
alguns exegetas dizem que ela era uma prostituta de leprosos, então será que ele não sabia o que estava acontecendo? Meu Deus, Jesus tinha o dom de ciência, ele é a fonte, né, de todos os dons, mas eles nunca pediram nada. A palavra nunca diz que eles pediram nada para Jesus. E Jesus chegava lá nessa casa, numa colônia de leprosos, e era acolhido. E assim acolhia a miséria dos outros também, sem julgamento, porque conviveu com o leproso, conviveu com essa mulher que tinha o trabalho como primeira coisa da vida, e acolheu com essa que era uma prostituta de leprosa. Mas quando chegou o momento certo, ele curou os 3. Ressuscitou Lázaro, cuidou do coração de Marta, que era um coração agitado para ser um coração quieto em Deus, e também cuidou de Maria, que naquele momento, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, capítulo 12, Maria derrama os pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, derrama o seu coração, enche os cabelos e quebra o vaso, entrega tudo. Então, hoje, Betânia tenta ser essa casa que acolhe aquele que vem até nós como o próprio Cristo, e é o Cristo que nos bate à porta. E isso foi o Padre Léo que ensinou. Eu penso que o Padre Léo, como ele era muito íntegro, muito verdadeiro, se a gente tem algum pedido para fazer para o Padre Léo, tem que passar por essas 2 vias, da integridade, né, e do ser verdadeiro. Então, se é digno isso que você está pedindo, né, se é a cura de alguém, ele que sofreu o câncer, né, nessa vida, ele também está muito disposto, acredito eu, a interceder também pela cura das doenças físicas, mas o Padre Léo, toda a vida dele, ele pregou sobre a cura interior, e tudo provém da cura interior. Se a pessoa está bem com ela mesma, se ela está sarada por dentro, ela é uma pessoa muito mais livre, muito mais plena por fora, ela consegue viver melhor a vida dela. Então, se a pessoa precisa pedir alguma coisa para o Padre Léo, eu diria isso, que é ou a cura física, mas essa cura interior que é tão necessária, né, para todos. A fama de santidade de Padre Léo é um fenômeno que cresceu consideravelmente após sua morte, especialmente entre os fiéis que o conheceram de perto e que acompanhavam seu trabalho. Embora ainda não tenha sido oficialmente beatificado ou canonizado pela Igreja Católica, muitos o consideram um exemplo de vida cristã autêntica e uma figura espiritual profundamente carismática. Por isso que em momentos de necessidade e aflição, muitos recorrem à sua intercessão. Foi o que fez o Padre Ellington ao ser diagnosticado com câncer. Eu fui diagnosticado com leucemia em 3 de novembro de 2023. E eu recebi a graça da remissão da doença em maio de 2024. Um pouco tempo, um curto tempo, mas porque a ação da graça de Deus foi muito grande na minha vida. Se hoje eu recebi a remissão da doença, porque Deus foi misericordioso comigo. E a ação e a intervenção divina também aconteceu por intercessão do Padre Léo. Eu dormia com a relíquia dele todos os dias debaixo do meu travesseiro. E toda a revelação da graça de Deus se deu também por Lázaro, pela figura de Lázaro que o Padre Léo pregou muitas vezes, o qual o Padre Léo sentiu no coração de fundar a Betânia, dizendo que a dimensão Lázaro na comunidade Betânia falaria da nossa humanidade. E eu me senti Lázaro leproso naquele momento, transpassando o coração de Jesus. E eu transpassava o coração de Jesus, e o coração de Jesus do lado transpassado me lavava com sua misericórdia. Era isso que o Padre Léo pregava. Então, a ação de intercessão do Padre Léo foi em poder me ajudar a entender que eu era esse Lázaro necessitado do coração de Jesus e que eu necessito todos os dias da misericórdia do coração de Jesus para quê? Para vir para a vida, para renovar a minha vida. Eu olho para trás e a graça de Deus que agiu, a misericórdia de Deus que agiu em mim foi não só para me curar da leucemia, mas para curar o meu coração e para me salvar. E para hoje proclamar em todos os lugares que Deus é vivo, nós somos seus filhos e que Ele pode curar, que a ação dEle é verdadeira no meio de nós e que Ele nos ama muito, 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 muito mesmo. E lembro que esse foi sempre o desejo do Padre Léo, de que as pessoas se sentissem amados
por Deus. Ele dizia, você não deve perguntar quem sou eu, mas de quem eu sou. A certeza de que eu sou de Deus. Então, com todo o processo da leucemia, com o Padre Léo todos os dias debaixo do travesseiro, comungava de manhã, quando a pastoral me trazia a comunhão, celebrava a missa todos os dias à noite, rezava o meu rosário todos os dias, mas certo do cuidado e da intercessão do Padre Léo. No encontro com o Padre Jonas, ele fez questão de me levar no quarto do Padre Léo, na casa dele. Ele disse, olha Rafael, aqui é o quarto do Léo. O Léo dormia aqui. E Padre Jonas me disse algo muito importante em setembro de 2022. Ele falou, olha Rafael, o Padre Léo chegou na Canção Nova e se santificou aqui. Era uma pessoa bruta que foi se aperfeiçoando e que, olha só, ele disse, que coisa mais linda, o Léo vai ser santo. Um dia o Léo vai estar nos altares. Eu queria tanto estar na beatificação do Léo, ele disse, mas eu vou estar de outro jeito. Alguns meses antes dele falecer, ele disse isso. Então, a santidade do Léo é um exemplo para mim e para você de que nós podemos ser santos, que a santidade é para todos, que assim como Jesus salvou no último momento o bom ladrão, ele pode salvar o último dos pecadores, né? Então, para mim, é uma esperança de poder saber que, tendo o Padre Léo como santo, como beato, e esse processo de beatificação dele, é uma resposta para esse tempo, que todos nós podemos alcançar o céu. Eu não me acostumei, se é verdade diz. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei. Então, saber que o Padre Léo é um servo de Deus, para mim me enche o coração de alegria, enche o meu coração de alegria, porque mostra que ele trilhou um caminho seguro para chegar até Deus. E segundo, comprova a ação de Deus através de um homem que foi simples, muito próximo a nós, e que Deus continua vivo no meio de nós a realizar a sua vontade através de homens, como diria o Padre Léo, eu sou muito fraco, é a misericórdia de Deus que age, é a graça dele, se não fosse a graça dele eu seria só um miserável, quem seria eu? Então, essa certeza do cuidado de Deus sobre cada um de nós. Então, olhar para o Padre Léo e saber que ele é um servo de Deus, afirma o cuidado de Deus, que Deus cumpre as suas promessas em homens tão fracos como nós. E o Padre Léo gostava de dizer nas suas pregações, Deus escolhe os piores para ele. Escolheu Abraão para ser pai de uma descendência, sendo idoso e tendo filho com a serva, depois tendo o filho da promessa. Escolheu Moisés, que era um gago, que não sabia falar direito. Escolheu Davi, que depois foi adúltero, sofreu cometeu muitos pecados, né? Mas todos eles tinham a graça de Deus agiu. Escolheu Paulo, um assassino, mas todos eles se deixaram moldar pela graça de Deus, porque Deus não se esquece de ninguém. Então, olhar para o Padre Léo é dizer assim, nós olhamos para que a ação de Deus em homens e mulheres tão pequenos, mas que quando abrem o coração, são um furacão da graça de Deus. São uma avalanche, vamos dizer assim, uma enchente, uma corrente de graça da parte de Deus para o bem das pessoas, né? E aí, todos os jovens sarados, como ele gostava de proclamar, as famílias restauradas e tantos homens e mulheres que são hoje, que dizem, que chegam para nós e dizem assim, Padre, se hoje eu estou na igreja foi por causa do Padre Léo.